Olá, meu nome é Ricardo Borowski, eu sou um profissional de TI, minha experiência de muitos anos aí no mercado publicitário, mas a minha história não é muito vinculada ao TI desde o início. Eu estudei engenharia, sou engenheiro eletricista e trabalhei como engenheiro no início da minha carreira e na empresa chamada Siemens, fabricando transformadores de potência. E o ano de início da minha carreira foi 1990, plano Collor, aquele momento em que ninguém mais tinha dinheiro, nem para pagar salário e nem nada, então as empresas acabaram demitindo funcionários, eu tinha acabado de me formar e a minha carreira começou e logo depois terminou. Após o meu trabalho como engenheiro em algumas empresas, eu também tive a oportunidade de trabalhar na IBM. Eu fazia parte de um marketing de venda e a adoção do OS/2 no mercado brasileiro. O OS/2 era uma tentativa da IBM de combater a entrada do Windows como sistema operacional dos equipamentos PC naquela época, mas a IBM decidiu que não iria seguir com o projeto do OS/2, acabou encerrando as atividades de todo o departamento e eu acabei também desistindo de ficar lá e desenvolver outras soluções dentro da IBM. Foi quando eu acabei migrando de área. E meu primeiro contato com TI e agências de publicidade foi em torno de 92, por aí, quando a gente estava vivendo o fim da reserva de mercado de informática que existia no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil não podia importar equipamentos de tecnologia, computadores, estações de trabalho, qualquer tipo de sistema computacional, a não ser não podia importar e tinha que usar exclusivamente os fabricados no Brasil. Então surgiu um convite de uma pessoa amiga que precisava de ajuda no sistema de uma agência de publicidade, que na época era presidida pelo Agnello Pacheco, um grande publicitário brasileiro que vocês devem conhecer. Se não conhecerem, procurem a história dele. Ele é um excelente diretor criativo e uma excelente pessoa. Infelizmente já não está entre nós. E nessa agência eu tive contato com um sistema de editoração eletrônica. Naquele momento, as agências estavam passando por uma transformação, saindo dos conceitos de trabalho de letra 7, montagem de pestape, para poder apresentar aos seus clientes, o trabalho criativo feito, para um modelo digital, que era a editoração de páginas eletrônicas impressas em impressoras coloridas, que era uma novidade na época. E esse trabalho era feito em computadores Macintosh, da Apple. Sim, a Apple, desde os primórdios do uso da tecnologia, sempre esteve presente nas agências de publicidade. Por isso que é um ícone, né? A maioria das agências ainda hoje utilizam equipamentos da linha Apple. Se bem que é possível também se fazer qualquer tipo de trabalho com qualquer computador da linha PC, Windows e etc. e outras plataformas. Então eu comecei o meu caminho nas agências de publicidade através da produção, por incrível que pareça. Eu pegava os rafos dos diretores de arte, que eles faziam os rascunhos das suas criações em papel, e eu fazia a digitalização de referências fotográficas e fazia um layout em softwares como PageMaker, Quark Express, softwares que na época eram os mais famosos, que hoje a gente tem os seus similares todos nos pacotes Creative Cloud da Adobe. Então, lá nesse momento, a gente tinha a possibilidade de fazer do começo ao fim um trabalho todo da forma digital e ser apresentado ao cliente pela impressão.
E esse é uma forma inicial de você ver o quanto esse processo de transformação digital das agências foi de uma certa forma, iniciado num momento bem anterior, são quase 30 anos desse momento até hoje, e, continua em plena transformação. Depois desse primeiro passo inicial que eu tive dentro da agência, com o contato direto com a criação, a agência começou a se expandir, começou a crescer, e eu acabei me desenvolvendo também em outras áreas de gestão de TI, que a gestão de TI e a governança de TI, digamos assim, de uma agência, faz parte da governança corporativa, que é uma maneira de organizar os recursos de TI da empresa para atingir os fins que a empresa precisa, que é atender as demandas dos seus clientes. Hoje, a gente enxerga isso com uma clareza muito grande, vendo os serviços de TI que são disponibilizados para qualquer empresa, não só de publicidade, para você poder desempenhar suas funções nas corporações. Ao longo do tempo, essas transformações, essas necessidades de governança tiveram enfoques diferentes. Antes do início da existência da internet, as empresas tinham seus sistemas e suas plataformas de gestão de negócios todas dentro da sua casa, dentro do seu negócio, dentro do seu prédio, do seu ambiente corporativo. Então as empresas tinham necessidade de desenvolver soluções e sistemas que atendessem seus negócios dentro de casa. Então havia muito desenvolvimento de soluções, sistemas de gestão corporativa, muito vinculados ao tipo de negócio específico que se desenvolvia na época. Vários setores, vários segmentos tinham negócios específicos na área de TI para a gestão dessas empresas. No ambiente publicitário, algumas empresas surgiram para auxiliar esse processo. Empresas como a Medialog, e depois surgiu a The Solutions, que são empresas de gestão do processo criativo, o processo publicitário como um todo dentro de uma agência propriamente dita, que é você passar pela recepção das informações do cliente e conectá-las a um sistema em que ela pudesse, esse sistema pudesse distribuir a informação dentro da agência, entre os departamentos. Então, o briefing passou a ser, de certa forma, digital, eletrônico, inserido no sistema. Esse briefing era transferido ou para o planejamento ou para a criação. A produção automaticamente também poderia já fazer alguns inputs na área de elaboração de fotografias, filmes, etc. E a parte da mídia já podia começar a fazer os seus planejamentos de mídia, já num sistema todo integrado. E isso existe até hoje. Existem sistemas como a The Solutions em várias agências e outros sistemas de ERP mais elaborados, e que muita gente se interessou por esse segmento, que era o de gestão efetivamente, de workflow. Então tem várias empresas que também desenvolveram internacionais outras soluções. Então hoje em dia a gente tem uma forma de gerir a empresa em que todos os aspectos dela são vinculados ou interligados por sistemas de gestão. Depois de falar sobre esses sistemas de gestão, que foram usados por muitas agências, e aí eu vou citar algumas que eu trabalhei e pude vivenciar essas adoções. Eu posso citar a Talent,
que eu trabalhei após sair da Agnello Pacheco. Eu depois trabalhei na Young Rubicon, eu trabalhei na UMAP BBDO, eu trabalhei na implantação inicial da Wieden Kennedy aqui no Brasil, com a definição de toda a estrutura computacional e as definições das políticas internacionais que eles tinham, porque como a agência estrangeira que ela aplicou os conceitos de TI que ela já tinha lá no exterior aqui no Brasil. Então fiz essa interface com o pessoal da matriz e foi um trabalho muito desafiador, mas foi muito proveitoso, muito legal. Mais recentemente eu trabalhei na Manleloi e a experiência que eu obtive em todas essas agências me mostrou que ao longo do tempo a adoção de sistemas de gestão sempre foi uma necessidade intrínseca do negócio e a governança de TI sempre foi uma ferramenta muito aliada ao negócio, porque ela é um grande aliado a ajudar a agência a atender as demandas dos clientes. Então, às vezes, muita gente tem a visão errada de que o TI é só um gerador de custo e que nada contribui para o negócio. É muito pelo contrário. A capacitação tecnológica da empresa ela está diretamente ligada ao resultado que ela vai alcançar. Então, quanto mais se investe em tecnologia, hoje, mais satisfeito fica o cliente final com o resultado do trabalho apresentado. Então, todos os aspectos do TI aplicados de maneira correta, com a gestão correta dos custos, desde a infraestrutura interna, como hoje a infraestrutura externa, como a adoção, mais recentemente, de ambiente na nuvem, com as empresas deixando de ter in-house soluções como e-mail, armazenamento de arquivos, e colocando na nuvem essas soluções, tirou um pouco desse trabalho do TI, desse esforço do TI internamente, e deixou mais o TI focado às necessidades do cliente. Então, a gente hoje tem um olhar muito mais sistêmico na ajuda no trabalho da agência em atingir aquilo que o cliente quer, seja em desenvolvimento de sistemas, em soluções integradas diretamente ao cliente ou às plataformas de negócio do cliente. Então as agências hoje elas têm um papel muito mais de parceria com o cliente do que simplesmente um negócio que apresenta uma solução independente. Você pede e a gente integra. Não, a gente desenvolve em conjunto. Essa é a verdade. Hoje a gente tem uma facilidade, as agências têm uma facilidade maior de entregar soluções integradas ao negócio do cliente. E sobre essas novas necessidades de negócio das agências, eu queria dar um enfoque mais direcionado sobre as lições que a pandemia de Covid está nos ensinando. A primeira delas é que, de uma forma bem direta, os negócios das agências teve que se adequar a esse novo momento. Então, efetivamente, e isso não só para as agências de publicidade, efetivamente as empresas tiveram que adotar modelos de gestão diferentes. Tiveram que adotar outros processos, ou processos diferentes daqueles que viviam antes da pandemia, para atender seus negócios, seus clientes, as necessidades dos seus clientes. Então hoje as agências sabem que aquelas infindáveis reuniões presenciais, aquela maneira de se relacionar com o cliente, de certa forma, mudou.
Você precisa hoje ser mais ágil, você precisa ser mais direto e adotar processos diferentes para a gestão do negócio. Isso não é só em relação ao cliente também, isso é em relação às suas atividades diárias, a parte financeira, a parte administrativa, todas elas teve que se adequar a um novo modelo, a um novo processo. Isso a gente vê diariamente. Esse é um enfoque, a adoção de novos processos. O outro enfoque é a adoção massiva do home office. Isso é uma verdade que a gente vai viver daqui para frente, também, que não se restringe ao mercado publicitário, mas em todos os negócios, é que o trabalho remoto é uma realidade e ela vai ser adotada daqui para frente como um padrão das relações de trabalho entre funcionários e empresas. Então, isso até é uma questão que precisa ser muito mais olhada além do olhar do TI, porque muitos lares brasileiros, falando da nossa realidade, não estão aptos ou não são capazes de trazer um ambiente de escritório para dentro da casa das pessoas. Por vários motivos, ou porque a família é muito grande, os espaços são pequenos, não existe uma infraestrutura dentro das casas que permita um ambiente separado para que a pessoa trabalhe de maneira adequada remotamente. E isso é um mix de expertises, incluindo aí o RH, administração e TI, para identificar esses gaps, essas diferenças, essas dificuldades e tentar mitigar todas essas dificuldades que as pessoas vão ter para trabalhar. E isso passa por um outro problema também, que é o constante processo de educação e aprendizado das pessoas para esses novos processos. Então existe uma necessidade muito grande de criar ferramentas para que o funcionário seja treinado para esse novo ambiente, para esse novo formato, e que eles entenda, compreenda e saiba utilizar essas novas ferramentas, fazendo parte desse conjunto novo de atividades que ele tem que desenvolver dentro de casa, mas que é para o seu trabalho. Então o treinamento é um tópico que tem que ser considerado quando você fala em trabalho remoto e que você não vai estar presencialmente com as pessoas, ou se tiver de uma maneira muito mais limitada e restrita. E um outro grande desafio também que a pandemia trouxe, principalmente para a área de TI, é você fazer a gestão remota desse ambiente. Você tem que fazer a gestão tanto da equipe propriamente dita de TI, que você não vai estar mais gerenciando fisicamente, mas sim remotamente, quanto da gestão do funcionário, do colaborador que está distante e que precisa de suporte, precisa de ajuda para desempenhar suas funções adequadamente e eventualmente até questões básicas. O computador deixou de funcionar, precisa ser trocado ou precisa de uma intervenção física no local. Então é preciso uma estrutura toda adequada para que esse atendimento remoto seja estabelecido. Esses, na minha opinião, são os principais gargalos, digamos assim, que a pandemia está trazendo para essa área. Claro, existem outros, como a segurança da informação, como acesso remoto aos dados, como o tráfego de informações entre as pessoas na pandemia. Tem tantos aspectos outros de TI, eu não estou querendo menosprezar ou diminuir a importância de todos eles, eu só estou dando um enfoque no que é importante, principalmente no aspecto mais pessoal, mais humano do trabalho, que a pandemia está forçosamente
exigindo das pessoas, que é essa mudança de percepção da relação de trabalho. Eu gostaria de encerrar esse pequeno bate-papo aí sobre TI, ressaltando um aspecto super importante da vida de todos nós, que cada vez é mais exigida, inclusive nesses tempos de pandemia, que é a segurança da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente no Brasil, trouxe uma norma, um guia de como as nossas informações podem ser manipuladas por empresas, por atividades de comércio ou pelo próprio governo, como que essas informações têm que ser tratadas. E a minha se pudesse ser uma dica, mas mais uma orientação para todos, é que todos se informem dos seus direitos e obrigações em relação à manipulação dos dados. O que é fundamental hoje para o cidadão brasileiro, porque a lei é para o cidadão brasileiro, que é um espelho de outras leis internacionais, como a da Lei de Proteção de Dados Europeia, até uma americana, é que a gente é dono da nossa informação e nós temos o direito de fornecê-la para quem desejamos e para quem não desejamos também. Então, esse aspecto vai ser muito notório da proteção de dados e da segurança, agora com a adoção do Open Banking, que vai acontecer agora no segundo semestre, em que as pessoas vão poder dizer que tipo de informação econômica financeira ela vai poder compartilhar com quais instituições financeiras. Isso é muito importante, as pessoas precisam dar um pouco mais de atenção, dar um olhar mais dedicado para esse assunto. E cuidar da informação pessoal é também cuidar das suas senhas pessoais, cuidar do seu e-mail, das suas postagens nas redes sociais, dos seus acessos às redes sociais, no cuidado que você tem com seus dispositivos móveis, pensando sempre no pior, na situação em que você o perde ou que você acaba não tendo mais acesso ao equipamento, como é que você vai gerir a informação que estava lá. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com as suas informações hoje em dia, nos acessos e nos cliques nos links de SMS, WhatsApp, porque as contaminações e os vírus existem aí aos montes e a gente todo dia vê pessoas caindo em golpes e sendo prejudicadas na sua vida, na sua privacidade. Então eu gostaria de pedir que vocês procurassem melhor se informar sobre esse tema. Existem muitas informações boas e também, claro, muitas informações não muito claras na internet, mas é que a internet hoje em dia é um local em que se pode conseguir informações muito apropriadas sobre diversos temas, e segurança é um tema que é muito explorado na internet, que existem muitos conteúdos legais e que eu pediria que todos dessem mais atenção. Para o seu próprio bem, para que nós, como sociedade, como um todo, vivamos num ambiente, num mundo melhor, mais correto e mais humano. Obrigado pela sua atenção.